Ô, presidente, me diga uma coisa. No biênio 2009-2010, medidas administrativas permitiram a economia nos recursos da Câmara cerca de 50 milhões. Qual foi esse grande segredo dessa redução de 50 milhões? O presidente é um gênio. Apertamos o cinto, né? E não procuramos conter o máximo possível qualquer tipo de despesa desnecessária. Como, por exemplo? Muitas. Eu vou te dar aqui um exemplo de uma ação que nós fizemos que é muito dinheiro, 50 milhões. É muito dinheiro. Que uma ação que nós fizemos que implicou numa economia para este ano de 25 milhões. É mesmo? A Câmara dos Vereadores tem excesso de funcionário. Todos eles são efetivos, portanto não podem ser demitidos. Criamos o programa de estímulo à aposentadoria, dando por cada ano que a pessoa ainda tem para se aposentar, até alcançar a aposentadoria compulsória, dando um determinado valor como estímulo para que ele antecipasse essa aposentadoria. Conseguimos aposentar 152 funcionários, que vai gerar uma economia este ano de 25 milhões. E tantas outras que nós fizemos. Nós temos uma grande dificuldade. A Câmara de Vereadores serviu de sede, inicialmente, para 21 vereadores. Então, atendia plenamente as necessidades da instituição, daquela representação. Hoje, nós somos 51. E o Palácio Pedro Ernesto não atende a essas necessidades. Daí, nós temos adotado atitudes objetivando gerar economia e pedimos sacrifícios. Todos os vereadores, todos compreenderam. E temos hoje 38 milhões em caixa. Que maravilha. Vamos economizar este ano mais 30 milhões e com isso temos esperança de construir ou uma nova sede ou um anexo que permita concentrarmos todo o serviço administrativo que hoje está espalhado em vários prédios circunvizinhos, onde gastamos em torno de 2 milhões e meio por ano. Nossa. Então, veja, as atitudes que nós estamos tomando em relação ao futuro implicará em uma economia substancial. 25 milhões a cada ano, imagine 10 anos. Nós passado, presente e o futuro. O passado, presente e o futuro. Né? Presidente, deixa eu fazer uma indagação. O senhor falou agora há pouco que nos mandatos anteriores, entre a relação entre prefeito, entre chefe do Poder Executivo e chefe do Poder Legislativo, incluindo a Câmara como um todo, era um rolo compressor. É verdade. No entanto, hoje a gente tem a impressão que o prefeito Eduardo Paes tem uma ampla maioria. E semana passada, foi através de notícias publicadas em alguns jornais, foi divulgado aquela questão dos 20 milhões numa obra da ciclovia, que parece realmente um desperdício, um mau uso de verba pública. Lhe pergunto, o senhor entende que deva ser criada uma CPI para apurar, como foi proposta pelo vereador Eliomar Coelho? Olha, eu digo sempre o seguinte, a CPI é um instrumento que não pode ser desmoralizado. Durante muito tempo, observamos na Câmara de Vereadores, para qualquer tema, falava assim, constitua-se uma CPI, que concluíam por nada, não apuravam nada, levando descrédito esse instrumento poderoso do parlamento. Eu penso que antes de se implantar uma CPI, constituir uma CPI, deve-se buscar todos os esclarecimentos junto ao Poder Executivo. Hoje nós temos um Poder Executivo numa relação com o Legislativo que não se furta a prestar os esclarecimentos, que manda o secretário à instituição e ele justifica cada medida adotada e por que de ter chegado àquela conclusão. Então, para que iniciar pelo caminho pior, quando você pode antecipar, gerar economia, isso que eu digo, tudo isso gera economia de recursos. Esses procedimentos de uma CPI geram gastos vultosos, não são coisas simples. Demanda tempo do legislativo, demanda gasto de papel, diário oficial, luz, plenário ligado, ar-condicionado, funcionário atuando. Então, antes de se chegar à decisão da CPI, primeiro vamos reunir com o Executivo. Se encontrarmos matéria necessária à implantação da CPI, aí sim se caminha para a CPI. Presidente, eu vi no portal da Assembleia, isso me deixou muito feliz. Da Câmara? É isso, claro, da Câmara. Tem um link que diz assim, sugestões, reclamações, seus projetos, envie essa relação do povo, do público,
com, com vocês? Como é que tem sido isso? Você sabe, nenhuma instituição tem um portal como o nosso. Ele é muito Transparência absoluta. Qualquer informação que você queira saber da Câmara de Vereadores, acesse ao nosso site e você obterá a informação que você quer. Nesse aspecto... Aproveita e dá o site aí, presidente. eu estava Qual o pensando site? nisso. Aproveita e dá o site. www.câmara.rj.gov.br. Mas é a resposta do público. Pois é, mas infelizmente a população não traz essas informações para nós. Muito pouco, muito pouco. Eu te diria, de projetos em tramitação em decorrência desse tipo de sugestão, nós temos em torno de 25 na Câmara de Vereadores nos últimos 2 anos. Mas depois desse programa, vamos triplicar isso. Não, mas, aliás, nós temos 25. Sim, naturalmente. Mas nós temos 25 depois que nós colocamos um portal com essas informações que tem lá hoje, proporcionando à população um meio de sugerir ao parlamento a criação de uma legislação. Por favor, presidente, eu gostaria de saber o seguinte, com relação à licença compulsória, acho que é um projeto com relação à licença compulsória para o parlamentar preso, é que me choca um pouco, os cofres públicos seriam utilizados para pagar o salário deles, dos seus respectivos assessores, quando há uma ação penal em curso. Eu vou só ilustrar com o caso do Nadinho, que ele já faleceu, aliás, foi assassinado. Então, assim, as pessoas que achavam que a prova era uma prova testemunhal, a esposa do outro, enfim, que também era miliciano, não. A prova era prova técnica, era antena. Quer dizer, é uma situação muito comprovada. E me choca um pouco ver que eles continuam, o caso do Deco agora, né, que chegou até a pleitear que continuasse com seus assessores, enfim. Como o senhor vê isso? Vou retroagir ao Girão. Vereador Girão. Operação muito boa feita, realizada pelo Ministério Público e a Polícia Civil. Vereador Girão, preso 6 meses, tinha um gabinete constituído e mandou 2 propostas de lei à Câmara de Vereadores, estando preso. Eu, embora regimentalmente amparado, eu não ousei em mandar publicar a proposta dele. Porque eu acho um absurdo que uma pessoa dentro de uma cadeia ainda venha legislar. E recebendo os cofres públicos. Resultou daí a proposta que encaminhei ao plenário de que o vereador preso há mais de 30 dias fosse colocado em licença compulsória e seu gabinete desativado. Dessa forma, ele não tem mais os poderes que o regimento lhe assegura para legislar e não há razão do seu gabinete continuar funcionando, uma vez que ele não está no desempenho da sua atividade política. Isso gera uma economia de R$130 mil por mês à Câmara de Vereadores e dá uma satisfação à sociedade. Nós temos muita dificuldade hoje de imaginar que se possa cassar um mandato de uma forma muito rápida. Não se consegue. Tem contraditório. Os advogados são hábeis, né? Sabe utilizar as lacunas da lei, enfim. Mas, pelo menos, a gente colocou em licença. Tem princípios constitucionais que têm que ser respeitados, o contraditório principalmente, naturalmente, é muito complicado. Né? Mas, essa legislatura, nós já tivemos 2 vereadores cassados e temos 2 vereadores presos. Presidente, eu tenho ouvido muito nos últimos 10 anos um jargão falar de desenvolvimento sustentável. Eu só tenho visto mais desenvolvimento do que sustentável, isso eu tenho visto também. Uma pergunta, com relação a esse projeto que o Rio de Janeiro está prestes a esses 2 eventos, a Câmara está cuidando na questão ambiental, na legislação, as câmaras está passando pelas comissões ambientais da Câmara de Vereadores?